Hebreus capítulo 6, versículo de número 9. As coisas melhores pertencentes à salvação. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos, estamos convencidos de que a vossa situação é muito melhor, sendo beneficiados com as bênçãos decorrentes da salvação. Estamos persuadidos das coisas que são melhores pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que revelaste, que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda serves aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Desejamos, contudo, que cada um de vós demonstre o mesmo esforço, dedicado até o fim, para que tenhais a plena certeza da salvação, para que não vos torneis indolentes, para que não vos torneis negligentes, mas imiteis aquele que por intermédio da fé e da longanimidade receberam a herança prometida, aqueles que pela fé herdaram as promessas, pela fé e pela longanimidade herdaram as promessas. Graças a Deus, graças a Deus. 3 coisas eu quero dizer para você nesse texto. 3 coisas, na verdade, o Espírito Santo revela para nós nesse texto. A primeira delas é que o vivermos a salvação, o vivermos as coisas pertencentes à salvação, o vivermos a palavra, o vivermos o evangelho, o vivermos focados no reino de Deus, o vivermos focado na vida eterna, é muito melhor do que qualquer outra coisa. É muito melhor do que qualquer outra coisa que possamos viver, muito melhor do que qualquer outra coisa que possamos receber, muito melhor do que qualquer outra coisa que possa existir. O texto começa falando sobre isso, das coisas melhores pertencentes à salvação. Estamos convencidos, persuadidos, diz o texto, de que a vossa situação é muito melhor, sendo beneficiados com as bênçãos decorrentes da salvação, sendo beneficiados com a salvação, sendo beneficiados com as bênçãos decorrentes da salvação. Quais são as bênçãos decorrentes da salvação, irmãos? As bênçãos decorrentes da salvação é aquelas onde nós aprendemos que ao buscarmos primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, as outras coisas são acrescentadas. Quando ele diz que as bênçãos decorrentes da salvação são muito melhores, as bênçãos pertencentes à salvação são muito melhores do que qualquer outras bênçãos, ele está dizendo que o buscarmos a Deus em primeiro lugar, o priorizarmos a Deus, o vivermos focados em Deus, o colocarmos Deus na frente de tudo, e por meio disso, as bênçãos que recebemos através disso, recorrentes, consequência da nossa busca primária pelo reino de Deus, pela salvação, é muito melhor do que qualquer outra coisa que possamos receber. E essa é a primeira. A segunda coisa, diz aí que Deus não é injusto para ficar esquecido do trabalho que evidenciastes. Não é uma ficção, é uma evidência. Existe uma prova concreta, uma demonstração, um fato. Você demonstra todos os dias o seu amor para com Deus. Você evidencia, você prova todos os dias o seu amor para com Deus.
Pastor, quando é que eu provo todos os dias o meu amor com Deus? Quando você passa por inúmeras coisas, quando surge um monte de empecilhos, dificuldades, desertos, obstáculos, e mesmo assim você persevera, você continua na sua luta, na sua caminhada. Você evidencia, você prova, você demonstra, você deixa claro o seu amor com Deus, o seu amor para com o Senhor, quando no seu dia a dia você escolhe manter na fé, quando na verdade o mundo à sua volta e as situações à sua volta tentam convencer você a esmorecer, a desanimar, a desistir. Você está evidenciando a fé, você está evidenciando o seu trabalho, você está evidenciando o nome do Senhor, você está provando a sua fidelidade ao Senhor, quando você, ao longo de todos os seus dias, de toda a sua vida, você continua na sua busca com Deus. E aí a gente já entra na terceira parte, quando ele diz: desejamos contudo que permaneçam assim até o fim, evidenciando, provando, mostrando, demonstrando o seu trabalho, a sua servidão ao Senhor, o seu serviço ao Senhor, o seu compromisso para com o Senhor, o seu compromisso para com a palavra do Senhor. Eu e a irmã estávamos conversando sobre isso agora há pouco, antes do culto. Às vezes coisas que pedimos para Deus, às vezes uma oração que fazemos, um propósito que fazemos, às vezes um clamor que levantamos ao Senhor, e ao passar dos dias, ao passar do tempo, a gente acaba recebendo aquilo que pedimos e nem recordamos, nem lembramos, até que vem aquela voz na nossa mente, na nossa cabeça e diz: lembra o que você me pediu? Lembra aquilo que você estava querendo? E aí Deus nos mostra nitidamente a fidelidade dele na nossa vida, o cumprimento da promessa dele na nossa vida, que às vezes nós mesmos nos esquecemos de uma simples oferta que damos, de uma oração que fizemos, de um dia tão cansativo, tão exaustivo, desgastante, mas que naquele dia eu não deixei de fazer minha oração, eu não deixei de buscar, eu não deixei de caminhar para a presença do Senhor, eu não deixei de ler a palavra do Senhor. Aquele dia, no final de um dia tão esgotante, no final de um dia tão cansativo, tão estressante, e mesmo assim eu busquei o Senhor, eu tive o meu coração voltado para o Senhor, eu não esmoreci, eu não reclamei, eu não me chateei. E aí depois lá na frente Deus vai e me recompensa, e me honra, e me abençoa. E aí Ele fala comigo: isso aqui é por causa do seu serviço, da sua fidelidade, isso é por causa da sua comunhão. Porque, como diz o texto, Deus não é injusto para ficar esquecido do trabalho e do amor que evidenciastes para com o teu nome. Então aquilo que você faz para o Senhor, Deus não se esquece. Aquilo que você faz para os homens vai ser esquecido. Aquilo que você fizer para mim, ou para outra pessoa, ou que de repente eu fizer para você, ficará esquecido. Geralmente são poucos os que reconhecem aquilo que
fazemos por eles, são poucos os que reconhecem aquilo que os outros fizeram por ele. Mas Deus, diz o texto, Ele não esquece do trabalho, Ele não se esquece do amor que você evidenciou, que você provou, demonstrou para com Ele. Como diz a palavra, tudo pois quanto fizerdes, fazeis como para o Senhor e não para os homens. E tudo aquilo que você faz para o nome do Senhor, que você deixa evidenciado, provado, tudo aquilo que você faz em nome do Senhor, Deus não vai nunca se esquecer disso. Um dia como esse, em que você saiu de casa debaixo de chuva para vir ao culto, para vir cultuar o Senhor. Ou como já disse, num dia em que você esteve tão cansado, tão aborrecido, chateado, e você tinha 1000 razões para ficar deitado naquele dia. Você tinha 1000 razões para não sair de casa naquele dia. 1000 motivos, inúmeros problemas, estresse, preocupação, angústia, desespero, exaustão. Mas você não deixou de buscá-lo, você não deixou de evidenciar o seu trabalho, o seu amor para com o Senhor. E Deus não esquece disso. Deus não esquece disso. Deus não esquece das vezes que você deixou de fazer para você, para fazer para Ele. Deus não esquece das vezes que você deixou de viver para você, para poder viver para Ele. Como diz a palavra, e a gente já disse isso aqui várias vezes, aquele que procura a vida, ele perde a vida, mas aquele que perde a vida por causa de Cristo, ele acha a vida. E Deus não é esquecido, Deus não é injusto para ficar esquecido do trabalho, do amor que evidenciaste. Então, das vezes que você deixou de viver para você, para viver para Ele, das vezes que você deixou de ver a sua vontade, para ver a vontade dEle, das vezes que você deixou de fazer para você, para poder fazer para Ele, das vezes que você deixou de pensar até mesmo na sua família, para poder pensar no Senhor, das vezes que você deixou de pensar na sua carne, na sua vontade, nos seus desejos, nos seus impulsos, nas suas emoções, nos seus sentimentos, nas suas preocupações, para pensar no Senhor, para focar no Senhor, para viver para o Senhor. Então Deus não é injusto para se esquecer daquilo que você faz por Ele, das vezes que você se negou, que você diz não para você, para dizer sim a Ele, das vezes que você se recusou a viver para você, para poder viver para Ele, das vezes que você se absteve de algo que você ansiava, desejava, buscava, interessava, para escolher a vontade dEle, o propósito, o querer dEle para a sua vida. Então Deus não é injusto. Deus não é injusto para se esquecer do que você faz para Ele. Deus não é injusto. Quer dizer, Deus não vai esquecer do que você fez e do que você tem feito por Ele. Deus não vai se esquecer das vezes que você se empenhou e se esforçou para continuar firme na presença dEle. Como a palavra diz que o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Deus não se esquece do seu esforço, do quanto você se esforçou e do quanto você tem se esforçado. Deus não vai se esquecer do quanto você se empenhou e do quanto você tem se empenhado. Deus não vai se esquecer disso, do quanto você se dedicou e do quanto você tem se dedicado, das coisas que você abriu mão por causa dele, das coisas que você passou por causa dele. Como Jesus disse: se vós sois odiados, sabeis que primeiro odiaram a mim. Se vos perseguirem, sabeis pois que primeiro perseguiram a mim, porque vós sois odiados por causa do meu nome. Quer dizer, Jesus, ele não esqueceu
e Ele não vai esquecer das coisas que você viveu e passou por causa dEle, porque você quis viver para Ele, porque você quis priorizá-lo, porque você quis servir a Ele em primeiro lugar, porque você quis manter a sua comunhão com Ele, você quis manter a sua comunhão com Ele, com a palavra dEle. E às vezes tem coisas que você pediu a Deus lá atrás, ou tem coisas que você fez por Deus lá atrás, que você nem se recorda mais, daquele momento na sua vida que você esteve tão apertado financeiramente, mas você não deixou de honrar a casa do Senhor, você não deixou de cuidar da casa do Senhor, você não deixou de ser fiel na sua contribuição, você não deixou de socorrer a obra do Senhor, como a viúva pobre, que não tinha nada, e ela chega e ela dá 2 moedas de ofertas, e a Bíblia diz que era tudo que ela tinha, ela deu da sua pobreza, ela tudo que ela possuía, e Jesus não se esqueceu dela, Jesus não fechou os olhos para aquela mulher, na verdade Jesus disse, essa foi quem mais deu. E aquela mulher em estado de pobreza, de miséria, ela não negou de dar aquelas 2 ofertas dela para a obra, para o Senhor. E Jesus disse, essa está de parabéns, essa foi quem mais deu, ela deu tudo que possuía, ela deu da sua pobreza, ela deu tudo que tinha. Os ricos não, eles deram do que sobrava, ela deu tudo. Então Deus não é injusto para se esquecer disso. Deus não é injusto para se esquecer do amor que você evidenciou para o nome dEle, para com o nome dEle. Entende? Então, não pense que está sendo em vão o que você passou e o que você tem passado, as oportunidades que você perdeu, as oportunidades que você deixou passar, as coisas que você deixou de fazer, os momentos que você teve que priorizar o Senhor, que você teve que deixar de lado, porque você escolheu o Senhor, você colocou o Senhor na frente, e o Senhor está dizendo, eu não me esqueci do que você fez por mim, eu não me esqueci do que você tem feito por mim, eu não me esqueci do que você tem feito pelo meu nome, de como você tem deixado evidente, de como você tem deixado claro, de como você tem provado o seu amor, o seu trabalho, o seu serviço para comigo. E Deus está dizendo aí que Ele é fiel. Ele é fiel. Mas aí, o terceiro tópico dessa mensagem é quando diz, para continuarmos assim, mostrando com a mesma diligência, continuarmos evidenciando, mostrando, provando o nosso amor, o nosso trabalho, o nosso serviço para com o Senhor. Para continuarmos. É muito comum às vezes as pessoas no início elas serem assim, no início de um relacionamento, no início de um namoro, elas serem assim, e presentes, e flores, e beijos para cá, e beijos para lá, e abraços, e carinho, e afeto. É muito comum às vezes no começo do relacionamento as pessoas serem assim, aquela troca de presentes. Quando vai ligar, quando vai conversar, fica por horas no telefone. Quando sai para passear, para namorar, fica horas
sentados e conversam. E às vezes, ao passar de anos, ao passar do tempo, essas coisas, elas vão deixando de serem praticadas, de serem vividas. São presentes que não são trocados mais, são flores que não são mais dadas, são conversas, diálogos que já não existem mais, são um passeio na praça, um momento para namorar, para conversar que já não existe. E aí a palavra diz: desejamos, porém, contudo, que cada um de vocês demonstre o mesmo esforço, dedicado até o fim, continue mostrando, continue se dedicando, continue se esforçando. E às vezes assim é com Deus. Às vezes quando começamos na igreja, naquele fogo, naquele fervor, motivados, animados, empolgados, e é o batismo, e ela se batiza, e ela celebra, ela festeja, ela comemora, é um culto que ela não quer perder, é uma reunião que ela não quer perder, é a palavra que ela ama poder ouvir, é uma oferta que ela tem prazer de poder dar. E depois, com o tempo, são desculpas e mais desculpas, argumentos e mais argumentos, e que não pode, que não pode, que não tem como, e que não dá, e que está assim, e que está assado. E a palavra pede para continuarmos nos esforçando, para continuarmos dedicados, para continuarmos nos empenhando, para mantermos o mesmo empenho que tivemos no início. É como um carro novo, você acabou de comprar, ele não vai dar, 90% das vezes ele não vai dar nenhum problema, ele está em perfeito estado, ele está novo, você enche o carro e você atravessa o país. Mas ao longo dos anos, aquele carro ele vai ficando velho, e ele já não vai ser mais aquele mesmo carro, ele já não vai funcionar mais da mesma maneira. Vai chegar momentos que ele vai ter que pegar no tranco. Vai chegar momentos que você vai precisar empurrar. Vai chegar momentos que ele vai falhar. E às vezes, no princípio, a gente é como o carro zero. Mas que conforme o tempo vai passando, a gente vai se tornando o carro velho. E às vezes chega um tempo na vida da gente que a gente só anda se for empurrado, que só vem para a igreja se for empurrado, só vem para o culto se o pastor ficar ligando, ou se o pastor for visitar, ou se um irmão ficar chamando. Às vezes o tempo vai passando e a gente não está mais aquele carro zero, a gente está aquele carro velho que tem que ficar pegando no tranco, que precisa de alguém para poder ir lá fazer uma chupeta para recarregar a bateria. Precisa de alguém para poder ir lá e ficar falando. É bom quando a gente está naquele estado de novo. É maravilhoso. Mas quando a gente vai virando aquele carro velho, que precisa de alguém para poder recarregar minha bateria, para dar uma chupeta, que precisa de alguém para poder vir empurrar, que tem que ficar pegando no tranco, é muito ruim. Eu preciso continuar demonstrando, eu preciso continuar evidenciando, eu preciso continuar me esforçando, eu preciso me manter no mesmo empenho, na mesma dedicação que eu tinha no início, quando eu era aquele novo convertido, quando eu era aquele recém-batizado, aquele recém-iniciado no caminho do Senhor, na presença do Senhor. Porque se continuarmos até o fim, como o texto diz, nós herdamos as promessas do Senhor para a nossa vida.
Não vos torneis indolentes, não vos torneis negligentes, não se torne um cristão negligente. Não se torne um cristão negligente, mas imitador, que por intermédio da fé e da longanimidade herdam as promessas do Senhor, recebem a herança prometida. Glória a Deus. Então continue servindo ao Senhor com todo o seu empenho, continue servindo ao Senhor com toda a dedicação, continue servindo ao Senhor com todo o esforço, continue servindo ao Senhor com todo o ânimo e sagacidade. Continue servindo ao Senhor, continue mostrando, evidenciando, provando o seu amor e o seu serviço para com o Senhor, para com o nome do Senhor, porque a Ele você serve, dele você é servo.